Tá ok. Bom, esta semana, lendo a história de Jesus, me deparei com aquele versículo tão conhecido de tantos aqui. E a partir deste versículo, eu pensei também na vida de Davi e naquilo que Deus faz com aqueles que se aproximam de coração aberto dele. Eu peço que o Arthur projete, por favor, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Todos nós devemos decorar, saber o conteúdo deste versículo, porque é um convite muito especial que Jesus faz aos sobrecarregados, aos cansados, aos desesperados, aos angustiados, aos feridos de alma. Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Infelizmente, muitos decoram, mas não vivenciam esse versículo. Outros até substituem o eu pela igreja. Vinde à igreja e serão descansados, dessobrecarregados. Não. Jesus disse: vinde a mim. Porque depois que você encontrá-lo, for a ele, aí você vai para a igreja. Porque tem muita gente que vai para a igreja e não encontra Jesus, você sabia disso? Você pode encontrar com a religiosidade, com a liturgia, com o ambiente bom que a igreja propicia e ser uma experiência pura e simplesmente religiosa, sem Cristo, sem ter passado por Ele, sem ter encontrado com Ele e ter encontrado o abraço, a mão que tira dos nossos ombros a sobrecarga, a tristeza do nosso coração. Nós precisamos descobrir esta verdade, que Jesus nos chamou a ir a Ele, porque o cristianismo é tudo com Jesus. Cristianismo sem Jesus é religião. E a religião, esse momento comunitário que temos aqui de culto, ou participar de algum trabalho na igreja, isso é uma sequência. Isso vem depois de um encontro pessoal, de um relacionamento pessoal com Ele, de um abrir de coração com Ele, na presença dEle. Porque a Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Se nós não passarmos por Jesus, se não tivermos um encontro com Ele, nós podemos até ter anos de religiosidade sem espiritualidade intensa, profunda. Nicodemos tem a sua história contada no Evangelho de João. No capítulo 3, Jesus o confronta e diz: aquele homem religioso que fazia parte do Sinédrio. Sabe o que é Sinédrio? Um conselho político e religioso de Israel, composto pelos 70 homens mais importantes de Israel. E a esse homem religioso importante, digno, que Jesus fala que ele tinha que nascer de novo, mostrando claramente que eu posso ter uma vida religiosa sem ter uma vida de comunhão com Cristo, sem conhecer a Cristo. E o que é conversão, se não conhecer a Cristo? E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti, como Deus único. João capítulo 17, na oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer que a vida eterna é conhecer Jesus. Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É esse relacionamento com Deus que fundamenta, que cria a condição de sustentar uma vida religiosa, senão a vida religiosa passa a ser uma muleta para as nossas vidas espirituais. Há um outro texto que eu quero compartilhar com vocês, do Velho Testamento, que tem uma ligação muito grande com esse texto de Mateus 11. Pode projetar, Arthur, por favor. Samuel, na sequência. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão, quando seus irmãos e família de seu pai
souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Nós encontramos em Mateus 11 a realização dessa profecia. Quando você estuda teologia, você vai descobrir que no Velho Testamento existe um termo que nós usamos muito, que é tipo. Davi é um tipo de Cristo. José é um tipo de Cristo. E quando eu falo tipo de Cristo, eu estou dizendo o seguinte: a vida de José, por exemplo, e a vida de Davi, apontam o que Jesus faria lá na frente no Novo Testamento. E quando você encontra esse relato de Davi, você descobre que o que ele fez é muito parecido com o que Jesus faz. Só que o que Jesus faz é algo muito mais profundo. Por isso que ele é um tipo, ele é uma representação. Ele mostra palidamente, de forma muito opaca, o que Jesus faria. Por isso que aqui diz que Davi recebe nessa caverna de Adulão pessoas que estavam em dificuldades, endividados e descontentes. Davi poderia até atingir as emoções dessas pessoas. Davi poderia dar repouso àquelas pessoas endividadas fisicamente, materialmente. Poderia até aqueles que estavam descontentes com o governo de Saul dar um abrigo. Mas Davi não poderia dar descanso para a alma deles. Porque só quem dá descanso para a nossa alma é Jesus. Porém, ao ler a história de Davi, nós temos uma direção para entender mais o que Jesus pode fazer para a gente. Sobretudo no segundo aspecto. Há três qualificações, eu vou chamar isso de qualidades, ou então de dificuldades que eles enfrentavam, essas pessoas que se ajuntaram a Davi. Eles estavam em dificuldades, endividados e descontentes. Essas situações que desde o Velho Testamento se vivia, e no Novo Testamento, e até hoje se vive, só podem ser plenamente restauradas, satisfeitas em Jesus. Davi, de alguma forma, atendeu essas pessoas de uma forma muito passageira. Jesus traz algo eterno, duradouro. Mas há algo aqui que me chama a atenção, essa segunda situação, endividados. Talvez alguns saibam o que é isso do ponto de vista econômico, bancário. Talvez você já teve que resgatar um título no cartório, ou fechar sua própria empresa. Não ter com que se manter, com que viver, deve ser uma experiência muito angustiante. E a Bíblia diz, queridos, que todo pecador é um endividado com Deus. A nossa situação nos coloca em dívida com Deus. Por isso que nós, na oração do Pai Nosso, somos ensinados a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Jesus, na cruz do Calvário, diz aí já Paulo em Colossenses, encravou na cruz todo escrito de dívida, toda nota promissória, tudo que era pendente no Bradesco, no Itaú, etc, etc. E mais, tudo que no tribunal celeste pesava contra você, Ele com marca de sangue perdoou sua dívida, sua conta, quando você se aproxima dele. E olhe, alguns não compreendem isso porque ainda não se arrependeram dos seus pecados. Mas todo aquele que já se arrependeu dos seus pecados sabe a bênção que é viver sem culpa. Sem aquele fantasma acusador do diabo dizendo: você não presta, você fez isso. Não adianta buscar a Deus porque no seu passado existem marcas
terríveis. Ele diz: eu conheço o teu filme, eu sei quem você é, e agora quer bancar de bom mocinho. E muitos carregam culpas, e essas culpas condenam, e essas culpas nos prendem emocionalmente, espiritualmente, e essas culpas nos apagam, nos deixam como pessoas sem expressão de alegria e de vida, porque a grande consequência do nosso pecado é a culpa. Por isso que Jesus não veio para fazer avultar, crescer, maximizar os nossos pecados. Ele veio para trazer a graça. E em Romanos 8, Paulo vai ensinar uma verdade extraordinária, que ele diz: onde abundou o pecado, o que é que aconteceu? Superabundou a graça. A grande mensagem do cristianismo não é a culpa, não é pecado. A grande mensagem do cristianismo é perdão, é cura, é quitação de débito, é alforria, é redenção. Precisamos falar da culpa, do pecado, para nos levar ao arrependimento e a receber o perdão de Deus. E ouvir de Paulo, em Romanos 8 ainda, a verdadeira mensagem que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Para ouvir do Senhor Jesus na cruz, nas suas últimas palavras: está consumado. Sabe o que significa estar consumado? Está completado, está terminada a obra de salvação que eu vim fazer por estes que me clamam, que creem em mim, que se arrependem, que se chegam a mim. Está consumado. Não tem nada que impeça para que essas pessoas, pela fé, recebam o perdão, a graça que renova, a graça que restaura, a graça que dá vida. Não há nada. Da mesma forma que esses endividados se aproximavam de Davi, todos endividados com seus pecados precisam descobrir que quando Jesus perdoa, não fica nenhum pecado pendente. Preste atenção nisso, eu sei que isso é difícil de acreditar. Alguém uma vez fez uma observação para mim muito séria e muito verdadeira. Eu falando isto para uma pessoa, do amor de Deus, essa grandeza insondável do amor de Deus. Ele disse assim: pastor, ore para que eu possa acreditar no amor de Deus. Que verdade, que coragem de dizer isso. Porque, queridos, acreditar que tudo isso é verdade, isso é a maior alegria que alguém pode ter. Mas a gente, com tanto sofrimento que tem na vida, com tantas decepções, com tantas rejeições, com tanta falta de amor, a gente não vai acreditar que o Deus Santo puro é capaz de amar desse jeito. E tem muita gente que ainda não experimentou isso porque não acredita que Deus ama tanto, que Deus tem toda a intenção de conceder graça e libertação e quitação de dívida espiritual. Endividado, se você hoje se achegar diante do seu grande credor, que é Deus, e dizer para Ele: eu não tenho como pagar minha conta, Ele vai dizer: não se preocupe, você tem um fiador, alguém que pagou sua conta, só faltava você vir negociar no banco, só faltava você chegar e dizer: eu não dou conta de pagar. Porque enquanto os homens acham que dão conta de pagar, eles saem para as boas obras, para destacar gestos e virtudes, ética, e através das suas atitudes chegar diante de Deus e dizer: venham requerer meu espaço no céu. Lê do engano, tentativas perdidas, porque nenhum homem chega ao céu por seus gestos de virtudes, por sua ética. Nós só chegaremos ao céu por meio do sangue de Jesus, da graça de Jesus e do amor de Deus. Não há outro caminho, não há outro jeito.
através da quitação, os endividados precisam se achegar a Jesus. E não só os endividados, mas essas pessoas que passam por dificuldades. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu já vi algumas pessoas passando por dificuldades, e eu tentando dar alguma ajuda, elas dizerem assim: pastor, não é justo. Quando tudo estava bem, eu não queria nada com Deus. Mas agora que o calo apertou, que as coisas ficaram difíceis, eu ir buscar Deus não é justo, não é certo. Eu digo, de um ponto de vista lógico, pode ser que você tenha razão. Mas do ponto de vista espiritual, você está errado. Por quê? Eu vou explicar. Deus cria circunstâncias nas nossas vidas dolorosas, difíceis, dificuldades, benditas e gloriosas dificuldades e lutas que passamos, para nos aproximar dele. Se a gente vê dessa forma, não vamos ver como injusta a busca de Deus no meio da crise e das dificuldades. Senão não seria dito nessa história que pessoas em dificuldade buscaram Davi, seriam censuradas, seriam descartadas. Você está desqualificado, porque me buscou quando você estava passando por dificuldades. Benditas são as necessidades e dificuldades que passamos, se elas nos levam a Deus e nos faz permanecer em Deus e com Deus. O erro e o errado, aí você, na sua lógica humana, tem razão quando você busca a Deus nas dificuldades, e depois que é sanada a dificuldade, bye bye, Shalom, Veruel. Até a próxima dificuldade, Deus. Até a próxima dificuldade. Aí sim, aí eu me preocuparia, aí eu diria, você tem toda a razão. Mas se a sua dificuldade, se você está passando por uma luta, uma doença de um filho, talvez para o pai é a maior dor. Ver um filho passando por dificuldades, enfermidades, lutas, um casamento. Se fosse você, você entrava na história dele, mudava tudo, dava a própria vida por ele. Mas Deus permitiu isso para que você o busque. E Ele está dizendo com a dor, Ele está dizendo com as dificuldades: vinde a mim. E você, cabeça dura, não vai, resiste, acha que dá conta, está no seu controle. Que oportunidade você está perdendo? E os descontentes? Há uma palavra bíblica muito especial, é a palavra contentamento. Isso Paulo vai escrever na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6. Ele diz assim: tendo com que comer e com que vestir, estejais contentes. O que é que Paulo está dizendo? O que é básico, Deus tem compromisso com você. Comer e com que vestir. Se você for para Mateus capítulo 6, quando Jesus vai falar de ansiedade, Ele vai dizer: olhem as aves do céu, elas não plantam, nem colhem, nem juntam em celeiros, elas têm o que comer. Vejam os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Comer e vestir. O problema, queridos, é que nós queremos demais. Deus pode dar mais, eu sei que pode. Mas se você, para estar contente, você precisa sempre de mais. Você não entendeu o significado da palavra contentamento. Tendo com que comer e com que vestir, estejais contentes. E a gente tem o que comer, o que vestir, com o que andar, com o que morar, e a gente continua reclamando, murmurando, se queixando, mal agradecido. Descontentes. O grande contentamento da vida é encontrar alguém que nos ama e que cuida da gente. Quem encontra Jesus encontra tudo.
Eu não sei se foi Paulo, quem hoje falou, fez uma observação, ou foi lá no encontro de casais. Me desculpem, eu cheguei aos 46. E a cachola, às vezes, alguém disse assim, ó, foi o Bruno, acho que foi o Bruno. O Bruno Aníbal, o presbítero nosso, ele disse assim, reportando lá na reunião de casais do sábado, de que tem famílias que têm mansões, casas, carros, e é briga, é contenda. E às vezes, uma família que está até mesmo no lixão, mas se tem felicidade entre eles, se eles se amam, se eles se cuidam, eles são mais felizes do que quem está na mansão. Quem tem Jesus tem tudo. O salmista vai dizer no Salmo 18, outro bem não possuo, senão a ti somente. Os descontentes, os sobrecarregados. Esse é o evangelho de Jesus, não é o evangelho de você comprar um carro um carro novo do ano para se mostrar abençoado. O evangelho de Jesus é do contentamento com as pequenas coisas, e quando você é contente com as pequenas coisas, as demais coisas virão. Serão acrescentadas. Virão depois, quando você for grato, quando você demonstrar contentamento nas pequenas coisas. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem gente que quer muito, mas não agradece pelo pouco, não sabe administrar o pouco, quer administrar o muito. Contentamento. E eu fico imaginando assim, o que Deus pode fazer na vida daquele que se chega a Ele de verdade. Que é capaz de chegar em casa, no quarto escuro, apagar a luz, ou deixar a luz acesa, e dizer, Deus, eu quero ter uma conversa com o Senhor hoje. E dizer para Ele, durante muito tempo, eu fiquei fugindo do Senhor. Durante muito tempo, eu achei que dava conta, mas hoje eu quero dizer que eu não dou conta, que eu sou um endividado, pobre, cego e nu. Não consigo. Eu quero ser teu amigo. Eu quero te conhecer mais. Eu quero entregar a minha vida a ti. Você vai ter um amigo como nunca você teve. Você vai ter alguém que vai te suprir em toda e qualquer hora da sua vida. Ele diz em João capítulo 15, já não vos chamo servos, mas amigo. Ser amigo de Deus é mais do que ser parceiro de Deus. Ser amigo de Deus é o que Abraão foi. A Bíblia diz que Abraão era chamado amigo de Deus. Moisés foi conhecido como amigo de Deus. Até no Velho Testamento, alguns personagens foram conhecidos como amigos de Deus. Isso é muito mais do que religião, vocês estão entendendo agora? Que não é só vir à igreja, não é só fazer parte de trabalho. É ir a Jesus. E quando você vai a Jesus, Ele vai te mandar para a igreja. Aí você vai estar pronto para estar aqui. E o que acontece com quem vai a Cristo, como aqueles que foram a Davi? São transformados. O terceiro texto, por favor, em 1 Crônicas. Eu estou dando esses textos para depois vocês lerem em casa. Do capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 19, é um texto longo, que fala dos valentes de Davi. A pergunta é, quem são esses valentes de Davi, que formam um pequeno exército de Davi? São aqueles que estavam descontentes, endividados e em dificuldades. São aqueles que chegaram maltrapilhos, sujos, só com a cara e a coragem, naquela fortaleza chamada Adulão. São homens e mulheres que a sociedade não dá nada, mas que Jesus dá tudo, e acredita. Uma coisa que nós precisamos entender é que antes de você ter que acreditar em Jesus, saiba que Ele acredita em você. Muitos não acreditam que você pode. Em Cristo, não pode pelas suas próprias forças, mas em Cristo. Paulo entendeu isso quando disse em Filipenses, tudo posso naquele
Cristo que me fortalece. Não é o eu podendo, é o eu podendo porque alguém me fortalece. Quem são esses valentes? São aqueles que chegaram acabados, destroçados na presença de Davi, e nós que chegamos à presença de Jesus. Eu fui um adolescente problemático. Eu nunca contei detalhes da minha vida para vocês. Meu avô veio me chamar a atenção. Com 13 anos eu fiquei de mal do meu avô, deixei de falar com ele. Pernambucano, meu filho. Lá o negócio é bem assim. Lá em Pernambuco a gente fica matando uma família até morrer o último, né? Vocês já ouviram falar. É esse espírito lá do Nordeste. Eu sou nordestino. Dificuldades de relacionamento com meu pai. Prontava muita coisa. E Deus teve misericórdia de mim. Toda vez que eu oro, eu digo, Senhor, se o Senhor não tivesse entrado na minha história, eu estaria morto, ou estaria no presídio, ou estaria hoje no centro de recuperação. Nunca usei droga. Isso foi a única coisa que Deus me fez, me preservou. E eu um dia cheguei a Ele. Como talvez aqui muitos de coração se chegaram a Ele. Não chegaram a um banco de igreja, chegaram a Ele. E encontraram aquele que transforma. Essa é a primeira missão, é verdade. Não é o que você é o que você pode ser. Entenderam isso? Porque o que você é hoje, assim, Deus não vai me querer. Nem eu me quero. Nem minha mulher me quer. Aí ele diz assim, mas eu te quero, coisa destroçada. Jesus é aquele pai da história do filho pródigo que pega o filho cheirando a porco, beija e abraça. E diz, volta para casa. Eu creio num Deus que transforma, que muda vidas, que muda história. Eu creio num Deus que muda destinos, de pessoas que iam por um caminho e vieram a Ele, e não apenas têm um destino novo, mas têm um coração novo, aspirações novas, horizontes novos. Eu creio no Deus que transforma. Quando eu vejo esse texto aqui dos valentes de Davi, você pensa, é outro grupo. Não, é o mesmo grupo. São os mesmos que se aproximaram dele, mas que com ele foram transformados. Se Davi foi capaz de fazer isso com esses homens, imagino que Jesus Cristo de Nazaré é capaz de fazer. Agora, enquanto você ficar na religião, igreja, legal essa igreja, legal é Jesus. Experimente amar Jesus, experimente andar com Ele. Aí a igreja vai ser mais ou menos, aí Jesus vai ser legal. Jesus vai ser muito legal. A primeira coisa que Jesus faz na nossa vida é nos transformar. Segundo é nos fazer vitoriosos. Ou melhor, isso está virando uma mensagem muito neopentecostal. Guerreiros. Porque a batalha vem antes da vitória. Tem muita gente que diz assim, eu vejo aqui vitoriosos. Aí tem muita gente sentada esperando a vitória chegar. Não. Eu vejo os valentes de Davi. Pessoas que estão prontas agora para enfrentar as dificuldades com fé e hombridade. Com fé e coragem. Sem murmuração. Levantados e dizendo assim, se Deus me permitiu passar por isso, Ele vai me dar forças para enfrentar isso. É essa atitude valente. Mas tem muita gente covarde. O covarde começa a fugir da briga. Por isso que Tiago diz, resistir o diabo e você fugirá dele. Resistir o diabo e ele fugirá de você. Só resiste o valente, o guerreiro. Tinha uma mulher é minha vizinha lá no condomínio, que ela sabe que eu sou pastor, ela olha para mim e diz assim, fala aí guerreiro. Aí eu falo aí guerreira. E aí tudo na paz, ela fala assim,
Aleluia. Ela é neos pentecostais. Ela olha para mim, aleluia. Bom, é uma mulher de fé. Mas o que eu quero dizer com isso, queridos? É que a gente tem que ser guerreiro, não ser medroso, não ser covarde. E Deus, Ele é capaz de transformar a nossa vida e transformar a nossa atitude, para com coragem enfrentar as lutas da vida, a luta que o diabo tenta nos impor, coragem, valentes. Aí depois você vai ser um vitorioso, aí você requeira o título de vitorioso quando você for um valente, um guerreiro. Não queira ser antes vitorioso sem ser guerreiro, sem passar por essa grande bênção de descobrir que você tem coragem. Algumas pessoas se descobrem corajosas. Tem muitas pessoas que usam a muleta, a fé do outro irmão, mas não são capazes de enfrentar o gigante de frente. No dia que ela é exigida, ela descobre que Deus pode usá-la, e ela se vê capaz de vencer gigantes. Que Deus te dê bênção para vencer gigantes. Por fim, quando vamos a Jesus, Ele nos faz abnegados. Primeiro, Ele nos transforma. Segundo, Ele nos torna valentes. Terceiro, Ele nos faz abnegados. A grande marca da pessoa que não quer Deus e não tem Deus é que ela só pensa em si. Todo cristão que está enveredando pelo caminho do egoísmo, ele esqueceu do Evangelho. Ele está se afastando do Evangelho. Toda vez que você só pensa em você, a chama de Jesus deixou de estar aquecendo o seu peito. A grande marca da obra de Jesus na nossa vida é a abnegação. É negar o eu e colocar Deus e o outro com prioridades. Eu falo isso porque há um episódio aqui no versículo 15, Arthur. Esse texto todo vai falar de ações desses valentes de Davi, o que eles fizeram, sobrenatural, do que Deus foi capaz de fazer por meio desses homens. E o versículo 15 conta um momento que revela este ato de abnegação que esses valentes eram capazes de fazer por Davi. Eu gosto muito dessa história. Manuel, está lembrado, Manuel, dessa história? Cadê Manuel? Manuel, está lembrado. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que há perto da caverna de Adulão. 16. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo. Do nada, Davi diz assim: que me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. E estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi se expressou, estou repetindo, né? Pensei que eles já tinham passado. É porque tem que pedir, né? Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu. Tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Tanto o grupo, os 3 que foram, quanto Davi, me impressionam com o gesto e com a atitude. Primeiro aqueles 3, Davi estava lá contando, porque Davi é de Belém, vocês sabem disso, né? Davi é a raiz Jesus, raiz de Davi, Belém, cidade que Davi nasceu, cidade que Jesus nasceu. Davi lembrando da sua infância, quando ele ali na porta da cidade tinha uma água mineral, Dom o quê? A francesa famosa? Perrier. Aquela especial. Ele, lembrando da sua infância, ele diz: quem dera eu pudesse beber hoje daquela água. Acordei com vontade. Mas era um comentário
fútil, amenidade. Ele não estava, de alguma forma, dando indireta para que eles fossem. Tanto é que não era indireta, que quando eles chegam com a água, Davi se recusou a beber e ofereceu a Deus como uma oferta pelo ato daqueles homens. Ele disse: eu não sou digno de beber essa água. Isso é tão precioso, o que vocês fizeram. É tão precioso que eu dou a Deus, eu não fico para mim. 2 gestos de abnegação, tanto de Davi quanto dos 3. O que faz alguém colocar a vida em risco, negar os seus interesses para satisfazer uma outra pessoa? Abnegação. O que Jesus nos chama a fazer? Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Não existe cristianismo sem abnegação. Se você anda aqui e não quer viver uma vida de abnegação, a porta tem várias outras portas, você procurar, lá talvez você ache. A mensagem do cristianismo é a abnegação. Porque quem vai a Jesus, inevitavelmente, vai ser uma pessoa abnegada, vai se doar mais pelos outros, vai se importar mais pelos outros, vai chorar com o outro, vai querer ajudar outros, vai ser gente boa. Toda vez que a gente só pensa na gente, o meu interesse, a minha vontade, o meu querer, você ainda não foi a Jesus. Porque quem vai a Jesus é transformado. Quem vai a Jesus é abnegado. Quem vai a Jesus é guerreiro. Tudo isso um relacionamento faz na nossa vida. Talvez hoje você esteja aqui porque você veio para descobrir Jesus na sua vida, na sua história. Talvez você esteja aqui hoje para dizer: eu quero conhecer esse Jesus. E eu não estou fazendo nenhum